Olá, pessoal do nono ano. Vamos então começar a estudar agora, né? Química. E hoje teremos um assunto que é a introdução a este conteúdo. E ao longo das semanas vamos aprofundando um pouquinho mais. Então, por que é importante estudar a química? Primeiramente, nós devemos saber que essa disciplina química, ela contribui para a melhoria na qualidade de vida das pessoas, né? Se souber usar a química corretamente. Nosso futuro também depende de como vamos usar este conhecimento. A química, ela não é estudada de forma isolada. Ela pode estar agregada a outras disciplinas, como eu vou passar rapidamente aqui para vocês, só para vocês terem conhecimento. A química está relacionada às ciências ambientais, à botânica, a biologia, na medicina, física e na astronomia, que nós vamos estudar um pouquinho no quarto bimestre. Então, em várias disciplinas você encontra a química diluída aí no conteúdo, tá? Então, não é algo isolado de se estudar. Na geografia também. O que é química, afinal? Então, a química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e a transformação da matéria. Então, eu tenho aqui a minha matéria, vou estudar do que é feita a matéria, a estrutura, do que é composta, como que eu posso transformar essa matéria, tá? Falamos tanto em matéria, mas o que é matéria? Todo mundo já ouviu o conceito de que matéria é tudo aquilo que tem massa. Olha só, a gente já sabe a diferença de massa e peso. Então, é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Quando a matéria ela tem uma dimensão limitada, a gente chama de corpo. E quando esse corpo possui uma finalidade específica, a gente tem um objeto. Professor, eu não entendi nada. Vai entender agora. Por exemplo, se eu falo madeira, vidro, ferro, estou me referindo à matéria. Agora, se eu falo pedaço de madeira, tá vendo aqui, ó? Eu estou colocando uma dimensão limitada da matéria, tá? Quando eu estou limitando o tamanho dessa matéria, eu chamo de corpos. Então, pedaço de madeira, caco de vidro, barra de ferro. Vocês estão observando que eu coloco um tamanho, uma dimensão da matéria. Aí eu chamo de corpos. Agora, vamos dar uma finalidade. Eu fiz uma cadeira de madeira. Eu tenho um copo de vidro. Eu tenho um balanço de ferro. Então, são objetos, tá? Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Se tem tamanho limitado, chamo de corpo. Se eu coloco uma finalidade, aí eu já transformo em um objeto. Toda matéria, eu já falei para vocês, ela é constituída por partículas minúsculas chamadas átomos. Já mostrei para vocês um pouquinho sobre os átomos no conteúdo sobre eletricidade e magnetismo. O átomo, ele tem duas partes fundamentais. O núcleo, que eu já mostrei para vocês, do que tem no núcleo, e a eletrosfera, que é toda essa parte que fica em volta do núcleo. As partículas fundamentais do átomo são prótons, nêutrons e elétrons. Então, é tudo aquilo que constitui o átomo, prótons, nêutrons e elétrons. A gente já aprendeu que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons, né? Então, eu vou ter na eletrosfera os elétrons. Então, na eletrosfera eu tenho aqui os elétrons. E a gente aprendeu que um átomo eletricamente neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons, a mesma quantidade de elétrons. Se ele tem mais prótons, ele está eletrizado positivamente. Se ele tem mais elétrons, ele está eletrizado negativamente. Depois a gente vai ver a denominação para essas duas situações aí. Mas não se esqueçam, tá? Tem que ter a mesma quantidade de prótons, mesma quantidade de elétrons. É para lembrar, prótons, carga positiva, elétrons, carga negativa, e o nêutron não possui carga nenhuma.
Então, estudos, eles permitiram determinar certas características, né, das partículas atômicas fundamentais, os prótons, elétrons e nêutrons. Por exemplo, qual é a carga relativa e qual é a sua massa relativa? Quanto pesa, por assim dizer, tá? Massa, não é pesa, a massa, a quantidade de matéria que tem. Olha só, a partícula elétron, a gente já sabe que a carga dela é negativa, por isso que eu coloquei -1. O próton, a gente sabe que é positivo, então eu coloquei +1. O nêutron, como não é nem positivo nem negativo, a gente coloca como carga 0 ou neutra, tá? Sobre a massa, para ficar fácil de compreender, eles colocam que próton e nêutron, ele tem massa igual a 1, tá? Massa igual a 1. Então, a massa do elétron, ela é desprezível. A gente não pode dizer que não tem massa, porque o elétron existe e está ali no átomo e ele, querendo ou não, ocupa, né, o espaço ali no átomo, tem a sua carga e ele está ali. Só que, olha só como é insignificante a massa do elétron. É pegar, vamos supor, igual eu falei para vocês, próton é 1, nêutron é 1. Então, vocês estão vendo que a massa relativa do próton é a mesma massa relativa do nêutron. Até porque, como ele está lá no núcleo, prótons e nêutrons, né? Você tá ali, prótons e nêutrons lá no núcleo, que tem próton, aqui é um próton. Você tem os nêutrons para ele poder neutralizar e os prótons não ficarem se repelindo, porque cargas iguais se repelem. Ele tem que ter a mesma massa do próton para conseguir fazer isso aí. Então, igual a 1. Então, para vocês entenderem qual que é a massa do elétron, quanto que ela é desprezível, eu pego 1 e divido por 1836. Porque ele é como se fosse 1836 vezes menor do que a massa do próton. Então, para vocês entenderem como é insignificante e geralmente não leva em consideração a massa do elétron. Eu levo em consideração a massa do próton e a massa do nêutron. Quando a gente vai estudando tabela periódica, vocês vão entender melhor isso daí, tá? Eu vou estar calculando próton e nêutron. O elétron eu vou ignorar porque 1 dividido por 1836 vai fazer alguma diferença? Não vai. Nessa situação aí, tá? Então, os átomos, por sua vez, eles vão se reunindo e quando eu vou juntando átomos, eu vou formar moléculas. Por exemplo, aqui eu tenho a água. As moléculas, elas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, quando eu escrevo H2O, esse númerozinho aqui se refere ao átomo que está atrás dele, tá? Então, se eu colocar, vamos falar água oxigenada, H2O2. Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, 2 átomos de oxigênio. Nessa situação, H2O, eu tenho apenas 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que aqui é como se fosse 1, mas eu não preciso colocar. Então, o número se refere ao átomo que está atrás desse número, tá bom? Então, olha só, eu vou juntar os átomos e formar moléculas. Só que a molécula, ela não fica paradinha assim, tá, gente? Ela fica se movimentando, ó. Os átomos, na hora que tem uma ligação, a gente depois vai entender quais são as ligações que os átomos podem fazer, elas ficam assim, se movimentando. Então, aqui nesse copo d'água, os átomos de hidrogênio, o átomo de oxigênio, ele vai estar o quê? Se movimentando, ligando com um, desliga, liga com o outro e assim sucessivamente, tá? Só para mostrar que não é algo estático, parado, igual eu falei para vocês. Tá tudo se movendo na natureza. Já começa pelo átomo, né? Tá toda hora se movendo. 0 Kelvin, lembra? Para poder parar o átomo. Ninguém conseguiu parar o átomo. Então, resumindo, o átomo é a unidade estrutural da matéria e a molécula é a estrutura que pode conter um ou mais tipos de átomos em seu arranjo. Então, depois eu vou mostrar para vocês a diferença quando eu tenho só um tipo de átomo, quando eu tenho vários e tudo mais. Vamos falar um pouquinho sobre propriedades da matéria. Então, a matéria ela tem algumas características que a gente chama de propriedades. Algumas dessas elas podem ser observadas em todas as matérias e algumas propriedades vão ser observadas apenas em certo grupo de das matérias, né? Que a gente vou mostrar para vocês e vocês vão entender melhor. Então, quando ela é observada em toda a matéria, eu chamo de propriedades gerais. Quando são encontradas apenas em um certo grupo, eu vou chamar de
específicas. Então, propriedades gerais, de um modo geral, é todo mundo. Certos grupos, especificamente, acontece isso, então vou chamar de propriedades específicas. A primeira delas, vamos falar agora sobre propriedades gerais. A primeira delas é a extensão. O que é extensão? É a propriedade da matéria que tem, né, a questão da matéria ocupar um lugar no espaço. O que significa isso? Toda matéria ocupa um lugar no espaço que é correspondente ao seu volume. Então, a unidade que a gente utiliza é o metro cúbico, tá? Que é o padrão. O litro também é usado, o mililitro e tudo mais. Mas, do sistema internacional, volume é metro cúbico. Então, você pode observar aqui, você tem duas mulheres aí, um copo de sorvete, sei lá o que é isso aí. Então, elas estão ocupando lugar no espaço. Cada uma delas equivale a um volume, é a quantidade do espaço que está sendo ocupado. A massa dela é o quê? Que a gente fala de quilograma. A massa é a quantidade de matéria que essa mulher vai ter. Quantidade de átomos, moléculas, tudo, matéria. E o peso seria o quê? A junção da massa com a gravidade da Terra. Ou a gravidade de onde ela estiver, que vai mudar, que nós já aprendemos sobre isso. Então, extensão é o quê? O volume é a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço. Massa, como falei para vocês, é a quantidade de matéria que forma um corpo. Então, ela tem a unidade principal, o quilograma. Mostrando aqui para vocês que a massa é a mesma em qualquer lugar. O peso que vai variar de acordo com a gravidade de cada local que eu estou, né, fazendo o cálculo. Então, massa é a quantidade de matéria. Inércia é a tendência natural que os corpos têm de manter o repouso ou o movimento retilíneo uniforme, né, numa trajetória reta. A medida de inércia de um corpo corresponde à sua massa. Então, quanto maior a massa, maior será a sua inércia. Então, vai apresentar maior resistência à mudança do estado de repouso ou de movimento. Igual o menino aí na bicicleta. Ele estava em movimento na bicicleta. Alguma coisa fez a bicicleta parar, como, por exemplo, frear bruscamente, ele continuará o movimento retilíneo uniforme. Vai continuar em linha reta lá, como nós já aprendemos. O copo está parado. Eu puxo aqui o pano, né? Se eu estou na inércia, todo o corpo em repouso tende a manter-se em repouso. Então, vou puxar aqui bem rápido o paninho e o copo permanecerá em repouso. Impenetrabilidade também é uma propriedade geral e significa que os corpos não têm como ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. Eu estou aqui sentada na cadeira. Outra pessoa pode vir sentar aqui na cadeira? Sim, após eu levantar. Duas pessoas ocuparem o mesmo lugar ao mesmo tempo, isso não existe na natureza, tá? Ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, não existe. Então, essa é a propriedade chamada impenetrabilidade. Compressibilidade é a propriedade que os corpos têm de reduzir o seu volume quando submetido a uma determinada pressão. Por que isso ocorre? Porque a pressão tá meio atrasada aqui essa canetinha. Observe essa primeira situação aqui. Aqui eu tenho partículas, por exemplo, de gás. Elas estão bem separadas uma da outra. Então, quando eu aplico a compressão, a compressibilidade, elas vão ficar mais próximas uma das outras. A mesma que quando eu aperto o êmbolo da seringa. As partículas, né, as moléculas, átomos existentes no ar, eles estão distantes. Quando eu aperto, né, tá vendo que tá mais aproximado aqui do que aqui? Vai o quê? Vai fazer com que as partículas, elas fiquem mais próximas uma da outra, tá? É a mesma situação que o carinha tá tentando fazer aqui, né? Vamos comprimir o armário. Mas a gente sabe que isso não acontece, né? Se fizer isso aqui, vai quebrar o armário. No desenho tudo é possível. Mas preste atenção nesses daqui, tá? Que eu vou comprimir e o ar ele vai ficar o quê? O volume reduzido. Essas partículas estarão mais próximas uma das outras. A elasticidade é a propriedade que o corpo tem de voltar à sua forma inicial
cessada, encerrada a força que estava submetendo ela. Então, por exemplo, elasticidade. A elasticidade e a compressibilidade variam de um corpo para o outro. Então, por exemplo, aqui, o que seria elasticidade aplicada aqui? Para isso acontecer, eu tenho que empurrar. Quando eu paro de empurrar aqui, ele tende a voltar ao normal, como nessa primeira situação. Igual o êmbolo da seringa aqui. Quando eu aperto, eu tampo aqui a pontinha para o ar não sair, eu vou comprimir. No que eu solto, ele aqui vai comprimir, né? Apertei. No que eu solto essa parte aqui, ele tende a voltar a essa situação aqui, que é o seu estado normal, tá? Então, quem tiver... quando eu tô em sala, né, eu faço essa demonstração para mostrar que essa parte, né, gente, é sem agulha, tá? Pelo amor de Deus. Ele tende a voltar à sua situação anterior, que é essa aqui, tá? Antes de comprimir. Então, a elasticidade e a compressibilidade vai variar sempre de um corpo para outro, do que é feito, né, sua composição e tudo mais. Indestrutibilidade também é uma propriedade geral. É a propriedade que a matéria possui de não poder ser criada nem destruída, ela é transformada. Então, toda a matéria que nós temos, ela não é destruída, ela não é criada, ela é transformada. Então, eu vou pegar o barro, vou transformar em tijolo, eu não quero mais, eu quebro o tijolo, transformo em outra coisa. Então, tudo é transformado. Então, ela constitui um dos princípios básicos da química, que é a ciência que estuda a transformação das substâncias, que é o que a gente vai estudar mais para frente, a transformação dessas substâncias, de algumas substâncias. A dureza é uma propriedade geral, na qual vai medir a resistência que uma substância apresenta ao ser riscada por outra. Então, quanto maior for a resistência ao risco, mais dura será. Então, aqui nós temos o vidro e aqui nós temos, por exemplo, um diamante, né? Porque o vidro ele é riscado pelo diamante. Então, o diamante risca o vidro. O vidro não risca o diamante. Então, quem é mais duro? O diamante. Por quê? Porque o diamante ele não permite ser riscado pelo vidro. Mas o vidro ele é riscado pelo diamante. Então, quanto maior foi a resistência ao risco, mais dura é a substância. Então, quem é mais duro? No caso, o diamante. Agora, vamos falar de propriedades específicas, que pertencem a certos grupos, né, da matéria, como eu falei para vocês. Nós temos a primeira aqui, que é a propriedade chamada organoléptica. Organolépticas são propriedades pelas quais certas substâncias impressionam nossos sentidos. Pessoal, na química a gente aprende que a gente não sente o cheiro, não toca e não experimenta, porque eu não sei do que se trata. Mas é uma propriedade específica de certas matérias, né? Você tem cores diversificadas, sabores diversificados, o brilho, o cheiro, né, que a gente chama de odor, e várias outras características. Então, a gente fala organolépticas, aquelas que impressionam os nossos sentidos. Propriedades químicas são aquelas que vão caracterizar quimicamente as substâncias. Então, combustão, como é que ele reage à queima, hidrólise, que é quando a molécula de água ela consegue quebrar uma ou mais ligações, mas não são todas. A reatividade, que é aquela tendência de acontecer uma reação química. Então, isso são propriedades específicas. Cada substância ela vai ter o seu ponto de combustão, a sua hidrólise, a sua reatividade. Propriedades físicas, né, que são também uma propriedade específica. Caracteriza a substância fisicamente. Vai diferenciar entre si, como, por exemplo, as mais importantes. O ponto de fusão. Qual é a temperatura que vai deixar de ser sólido para ser líquido? Ebulição. Qual vai ser a temperatura que vai deixar de ser líquida para transformar em vapor? Solidificação, de transformar de líquido para sólido. Condensação, do líquido para o gasoso também, né? Que ebulição também. Então, são o quê? Os estados físicos da matéria, a transformação dos estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso. Cada substância vai ter a sua temperatura para ocorrer a mudança do sólido para o líquido, líquido para gasoso, gasoso para líquido, líquido para sólido, tá? Vamos estudar sobre isso também. Pode-se destacar
a solubilidade, a densidade, a condutibilidade. A condutibilidade é quando a substância permite a condução de eletricidade e calor, tá? Então, cada substância vai ter o seu ponto, tá, gente? A propriedade de grande importância dentro das propriedades específicas físicas é a densidade. Até fizemos o experimentozinho, né? Sobre a água pura, no álcool, aquela parafina, o pedaço da vela, né? A parafina que eu mostrei para vocês. E quando estava na densidade intermediária. A vela, quando ela estava numa densidade do líquido, né? Quando ela fosse mais denso que o líquido, ela ia afundar. Se ela for menos denso que o líquido, ela ia boiar. Se fosse igual, ela ia ficar no meio. Demonstrei isso para vocês. Aqui nesse líquido, nós temos mais denso, menos denso e densidade intermediária. Então, nós temos mais denso, menos denso e a densidade intermediária, porque ficou no meio. Tá? Na água salgada, a água salgada ela é mais pesada, porque pensa comigo, eu tenho água doce da torneira, normal ali, coloquei o ovo ele acaba sendo mais denso. Quando eu tenho uma água muito salgada, o que acontece? Eu estou acrescentando sal. Então, estou acrescentando mais matéria nessa água, ela vai se ligar às moléculas de água. O cloreto de sódio vai se ligar às moléculas de H2O. E aí, você acaba deixando mais denso. Por quê? Porque tem mais matéria aí dentro. Então, quando eu tenho mais matéria, torna-se mais pesado. Então, por isso que o ovo não deixou de ser ovo, é a mesma coisa. Ele acaba boiando. Porque a água agora, ela passa a ter água com sal. Na água doce que a gente fala é que ela tem menos quantidade de sal diluído nela, que é essa água que nós bebemos. Então, para vocês entenderem essa diferença da densidade. A densidade corresponde ao quociente entre massa e volume de um corpo. Agora vocês vão aprender a calcular isso aqui, tá? Então, tá aqui, densidade, a massa e o volume. Usando o triângulo mágico. Densidade igual a massa sobre o volume. Quando eu quero achar a densidade, eu vou fazer massa dividido pelo volume. Quando eu quero achar massa, eu vou fazer densidade vezes o volume, que é densidade vezes o volume. Se eu quero achar o volume, eu vou fazer a massa dividido pela densidade, que aqui é a divisão. Divisão. Tá certo? Então, estou mostrando para vocês as 3 variações da fórmula. Se eu quero achar a densidade, eu vou utilizar essa. Se eu quero achar a massa, vou utilizar essa. E se eu quero achar o volume, vou utilizar essa. Vocês podem anotar isso no caderno de vocês, que vai ajudar muito na hora de fazer os cálculos. Então, quanto maior for a massa de um corpo por unidade de volume, maior vai ser a sua densidade. Que é aquele termo que eu falei para vocês que não gosto de falar, que é algo mais pesado, tá? Vamos falar mais denso, menos denso. Vamos nos familiarizar com essa nomenclatura, tá? Então, presta atenção aqui comigo. Ó, primeiramente, quero falar que a densidade pode ser medida em grama por litro, grama por centímetro cúbico, grama por mililitro, grama por centímetro cúbico e quilograma por litro. E vários outros. Aqui na densidade, a gente vai usar, geralmente, grama por mililitro ou grama por centímetro cúbico. É o que geralmente nos exercícios mais vai ser utilizado. A massa, grama. O volume vai estar em ml, mililitro, ou centímetro cúbico. Se o volume estiver por mililitro, a densidade vai ter que terminar assim, grama por mililitro. Se o volume, tiver centímetro cúbico, a densidade e resultado final vai ter que ser grama por centímetro cúbico. Não misturem as coisas, tá? Então, olha só, vamos entender essa questão de densidade. Qual dos 3? A água, 1 ml de água, 1 ml de ferro ou 1 ml de chumbo? Qual que é mais pesado? Olha só, o volume, qual que é mais denso? Olha o erro. Qual que é mais denso? O volume é o mesmo. A gente aprendeu que o volume é o espaço ocupado. Então, vocês estão vendo que o espaço ocupado por 1 ml de chumbo é esse, o espaço ocupado por 1 ml de ferro é esse, e o espaço ocupado por 1 ml de água é esse.
Vamos supor, uma gota de água, uma gota de ferro, uma gota de chumbo. Só que olha só, o 1 ml de água pesa 1 grama. Vamos supor, uma gota de água pesa 1 grama. Vamos ver o ferro? Uma gota de ferro, vamos supor que é uma gota. 1 ml de ferro, uma gota de ferro, pesa 7,86 gramas. 1 ml de chumbo, vamos supor que é uma gota de chumbo, como se fosse uma gota de chumbo, 1 ml de chumbo, pesa 11,40 gramas. Qual que é mais denso? O que significa isso? Eu tenho 1 grama de matéria concentrado nesse espaço aqui, ó. Todinho aqui, eu tenho 1 grama de matéria. Nesse mesmo espaço ocupado pela água, eu vou ter 7,86 gramas de matéria. E nesse mesmo espaço ocupado pelo chumbo, eu vou ter 11,40 gramas de matéria, que é a massa dele, né? Então, qual que é mais denso? O que tem maior quantidade. Então, por exemplo, se eu misturar tudo, se eu botar no copinho lá, água, ferro e chumbo, então aqui vai estar o chumbo, aqui estará o ferro e aqui estará a água, certo? Menos denso, densidade intermediária entre os dois, quando eu comparo, né, entre o chumbo e a água, e mais denso. Entenderam isso? Então, o mesmo espaço, volume, esse espaço está sendo ocupado pela água, este pelo ferro e este pelo chumbo. Esse espaço aqui tem 1 grama de matéria, esse aqui tem 7,86 gramas de matéria e esse tem 11,40 gramas de matéria. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quantidade de matéria em um determinado volume. Eu tenho a densidade. Aí eu calculo, certo? Densidade igual a massa sobre o volume. Aí eu coloco a massa dividido pelo volume, a massa dividido pelo volume e a massa dividido pelo volume para poder calcular qual é a densidade por exemplo, da água, do ferro e do chumbo. Vamos ver alguns exemplos que eu coloquei para vocês aqui. Presta bastante atenção nesse tipo de item. Já coloquei ele de primeira mesmo, porque é o item que as pessoas mais erram. Por quê? Volume é o espaço ocupado da matéria naquele local. Lembra que eu falei para vocês? Eu não posso ocupar o mesmo lugar de alguma coisa ao mesmo tempo, certo? Então, olha só. Um aluno, para determinar a densidade de um pedaço de pedra, realizou este experimento. Ele não sabia qual que é Para poder saber a densidade, tem que saber o volume da pedra e tem que saber qual que é a massa. A massa ele já sabe aqui. Então, olha só. Para achar a densidade, realizou esse experimento. Colocou uma proveta. Pessoal, isso aqui é uma proveta. Colocou em uma proveta 50 ml de água. Então, você pode observar aqui que aqui eu tenho 50 ml de água. Em seguida, ele mergulhou a pedra. Ele pegou essa pedra, o volume dela. Mesmo volumezinho dela aqui. Então, 50 ml de água é o quê? Essa quantidade de água ocupa 50 ml de volume no espaço. Aí, a pedra, ela ocupa esse espaço aqui, só que ele não sabe qual que é o volume da pedra. Então, o que ele fez? Ele colocou essa pedra de 10 gramas dentro aqui do copinho, da proveta. E anotou qual que foi o volume da água que ficou depois. Então, aqui é o valor de 75, porque ela é graduada a cada 25 ml. 25, 50, 75 e 100. Então, olha só. Quando ele colocou aqui, lembra? A banheira tá cheia de água. Na hora que eu entro na banheira, o que acontece com a água? Ela vai transbordar, porque o meu volume vai ter que sair o volume da água para poder meu volume ficar ali no meio da água. Então, olha só. O que eu faço para saber? Ele anotou que foi de 75 ml conforme o esquema. Qual o valor da densidade? Para saber o valor da densidade dessa pedra, primeiro que você sabe que ela afundou, né? Tá no fundo aí. Mas eu quero saber qual que é a densidade dessa pedra, em grama por ml. Tá em grama, massa, e o volume, todos eles aqui estão em ml. Então, está tudo ok. O que eu tenho que fazer? Pessoal, volume final menos volume inicial, eu sei qual é o volume da pedra.
Suponha que, ó, aqui na água não tem nada, 50 ml. Quando eu acrescentei a pedra, foi para 75 ml. Qual que é o volume da minha pedra? 75 menos 50 igual a 25 ml. Esse é o volume da minha pedra. Agora, eu consigo calcular a densidade. Densidade igual a massa sobre o volume. A densidade é igual à massa da pedra aqui, 10 gramas, sobre o volume. Qual que é o volume da pedra? Não é o volume da água aqui, não é o volume da água aqui, não. Ele quer o volume da pedra, que foi o que nós encontramos aqui, 25 ml. Então, 10 dividido por 25. A densidade, pegue a calculadora, 10 dividido por 25 igual a 0,4. Qual que é a unidade de medida? 0,4 gramas por ml. Por quê? Porque aqui é 10 gramas e aqui é 25 ml. Por isso que é 0,4 gramas por ml, tá? Então, quando aparecer sempre situação assim, você vai observar o volume que mudou. O que mudou é o volume daquele objeto que eu coloquei dentro da água, certo? Próxima questão. Sabendo que a densidade absoluta do ferro é de 7,8 gramas por centímetro cúbico, determine a massa de uma chapa de ferro de volume igual a 650 centímetros. Aqui está a densidade já em centímetro cúbico e o volume está em centímetro cúbico. Os dois estão iguais, então, só calcular. Vamos fazer o triângulo mágico, porque agora eu quero encontrar a massa. Determine a massa. Então, densidade é igual a massa sobre o volume. Se eu quero achar a massa, eu vou multiplicar a densidade e o volume. Então, massa igual a densidade vezes o volume. A massa vai ser igual à densidade 7,8 vezes o volume que está aqui, 650. A massa vai ser igual a 5.070 gramas. Por que gramas? Porque aqui, ó, a densidade está gramas por centímetro cúbico. Então, a massa vai ser em grama. Grama. Tranquilo? Última questão. Vamos achar aqui agora o volume. Porque eu percebi que quando as continhas são assim, vocês fazem tranquilamente. Quando pede massa, aí vocês confundem tudo. Quando pede volume, aí vocês confundem tudo. Estou mostrando dos 3 jeitos. Mostrei aqui como nós encontramos densidade. Agora mostrei como nós encontramos massa. E agora eu vou mostrar como nós vamos encontrar o volume. Vamos fazer de novo o triângulo mágico. Densidade igual a massa sobre o volume. Para achar massa, volume igual a massa... Ou para achar o volume, desculpa. Para achar o volume, massa dividido pela densidade. M dividido por D. Então, volume vai ser igual a massa. Coloquem as fórmulas sempre, gente, porque isso ajuda a memorizar. Volume. Então, tá falando que a densidade absoluta da gasolina é de 0,7 gramas por centímetro cúbico. Qual o volume ocupado por 420 gramas de gasolina? Então, tá em grama, tá em grama. Qual que vai ser a unidade de medida do meu volume? Vai ter que ser centímetro cúbico, porque aqui tá centímetro cúbico. Se tivesse ml, eu teria que colocar em ml. Então, eu tenho que observar o que está me dando de informações no enunciado, tá? Então, volume igual a massa, 420 gramas, dividido pela densidade, que foi de 0,7. Se eu pegar 420 e dividir por 0,7, eu vou ter 600. Qual que é a unidade aqui? Centímetro cúbico, tá? Se fosse metro cúbico tivesse aí, colocaria metro cúbico, mas não, né, não vem ao caso. Vem ao caso é centímetro cúbico. Então, observem quem está aqui quando for pedir para você achar o volume. Observe quem está aqui quando for achar a massa. Observem os dois, né? Quem é a massa e quem é o volume, quando vocês forem encontrar a densidade. Tranquilo? Então,
Eu vou encontrar vocês agora na correção da lista de exercícios. Se tiver alguma dúvida para calcular a densidade, me procurem na plataforma. Bons estudos e até a próxima!